o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, vamos ler o versículo 27. Você também que está em casa, que a paz do Senhor Jesus esteja também sobre a tua vida. Você também já pode pegar a tua Bíblia e abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Amém? Você crê? Você crê que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus? Então você vai repetir comigo, vamos ver então. Mas ele... Não, você vai repetir comigo, vamos lá. Mas ele ainda está muito fraco. Eu estou com a impressão que você não crê que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos ver então, você vai repetir comigo, vamos lá. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis, diga, impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Amém? Coloca agora a tua Bíblia sobre o teu assento. Feche os teus olhos então. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração e fale para Deus. Fale para Deus que aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Você também que está em casa, coloque agora a tua causa diante do Senhor. Coloque agora a tua vida diante de Deus e saiba que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui, meu Deus. Vai de encontro a cada vida que está nos ouvindo pela rádio. Tira todo impedimento, toda barreira. Fala poderosamente, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Amém? Toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa e fale assim para ela: não converse comigo, tá bom? Olhem todos para cá. Realmente vai haver momentos, vai haver dificuldades que para nós seria impossível de ser resolvidas. Vai ter momentos de enfermidades, momentos com a família, vai ter momentos que você não vai ter como resolver. Aí você vai ter que recorrer a Deus. Porque a palavra de Deus, ela garante que aquilo que é impossível para os homens, é possível sim para Deus. Nunca esqueça disso. Amém? E eu vou trazer nessa tarde, que está no livro de Neemias. Procure aí. Pastor, o livro de Neemias, ele fica no Velho Testamento. Procure aí. Livro de Neemias. Olha, vai passar 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, depois livro de Esdras, e logo depois é o livro de Neemias. Quem já encontrou o livro de Neemias? Capítulo 1, versículo 1 também. A Bíblia diz, amados, que ele recebe uma ordem de Deus, uma missão de Deus que para o homem seria impossível. A cidade dele, a cidade que ele nasceu, Jerusalém, estava totalmente destruída. E o que é que Deus quer? Que ele viaje até Jerusalém para reconstruir aquela cidade. Reconstruir os muros, as portas e trazer também sobre o povo uma palavra para animar aquelas pessoas. Vamos ver então. Neemias capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1 para você entender bem. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Então ele está falando aqui na primeira pessoa, né? É como se ele mesmo estivesse escrevendo. Ele diz aqui: estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Olhem todos para cá, antes de nós continuarmos. Então, amados, ele trabalha para o rei, ele é o copeiro do rei. E ele está no seu trabalho e ele recebe uma visita de um de seus irmãos. Talvez até, literalmente, o próprio irmão dele, da sua própria família. É comum, quando você recebe alguém, que já faz um tempo que você não vê, você vai fazer a pergunta: olha, como é que está fulano de tal? Porque ele morava naquela cidade, ele pergunta: como é que está a minha cidade natal?
como é que está o fulano? Como é que está o cicrano? Ele questiona o Hanani. Hanani, como está as pessoas que não foram levadas em cativeiro? As pessoas que ainda ficaram em Jerusalém? E ele vai esperar a resposta do Hanani. Capítulo 1, versículo 3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ele recebeu a pior notícia possível. Ele pergunta pelos parentes, pelos amigos de infância, como eles estão em Jerusalém. Eles falam, olha, estão em desprezo, desempregados, humilhados, marginalizados, as portas estão derrubadas, os muros queimados. Então essa é a notícia que ele recebe. Vamos continuar a leitura. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Quando ele recebe essa palavra, ele começa a chorar e começa a lamentar, porque eu falo para os irmãos, qualquer pessoa, amados, ou da igreja ou não, está sujeita a receber uma notícia desagradável. E o que é que vai acontecer? Mesmo você sendo uma pessoa de Deus e conhecer a palavra, você vai ficar triste, você vai chorar. É do ser humano. Então ele chora, ele lamenta. Alguns dias, não foi só um dia que ele chorou. Ele chorou até não aguentar mais. Você que está nos ouvindo pela rádio, você esteja nessa condição. Teu filho, a notícia do teu filho é que ele está preso. A notícia do teu familiar é que o estado de saúde dele piorou. Mas o que Deus tem para nos falar nessa tarde é que aquilo que é impossível para os homens é possível para ele. Você vai entender, amados, que mesmo esse homem sendo um copeiro, ele não tinha uma autoridade, não tinha dinheiro, mas ele cria no Senhor. Vamos ver o que ele fez. Porque não adianta também só chorar e lamentar. É o que nós vamos ver também. Você que está nos ouvindo agora, olha, não adianta só chorar e lamentar. Chorar você já chorou. Agora vamos ver o que ele fez, amados. E ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E ele fala, olha a atitude que ele teve, amados. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Talvez seja essa a única coisa no momento que você pode fazer. É orar, é jejuar por a pessoa. É o que você pode fazer no momento, mas é sim eficaz. É algo que você tem que fazer. Você pode até fazer mais, se puder. Pode ajudar, pode ir até o local, ajudar com valor financeiro, pode fazer o que você quiser. Mas essa atitude espiritual você tem que fazer. É orar e jejuar. E vamos ver como foi a oração deles, amados. Olha, os teólogos afirmam que essa é uma das orações mais completas da Bíblia. Aquela oração também do Senhor Jesus que ele nos ensinou. É uma oração também perfeita. Mas essa também é considerada a oração que Neemias fez no momento que ele recebe aquela notícia desagradável sobre os seus parentes, sobre os seus amigos, sobre a sua cidade. É essa oração aqui. Vamos ver a oração dele, a partir do versículo 5. Preste muita atenção, a oração de Neemias. Ele vai falar assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele, em primeiro lugar, ele está falando que Deus é poderoso, está orando pelo povo de Israel, pede para Deus ouvir, mas também admite que ele é pecador. Olha,
Se estamos passando por essa dificuldade, é porque pecamos. Preste muito bem atenção nisso aí. Porque no momento que o Neemias recebe aquela notícia, olhem todos para cá. Ele poderia muito bem dizer assim, olha, se eles estão nessa condição, foi porque eles buscaram. Podia falar assim ou não? Quem acha que ele podia? Ah, ele está nas drogas? Ele procurou. Ah, ele está preso? Quem manda ele ir atrás? Mas como foi que o próprio Jesus, ele analisou a minha vida e a tua vida? Ele olhou para o nosso pecado? O Neemias, ele fez foi orar. Ele não começou a acusar o A, acusar o B. Ele começou foi a orar e falou, olha, pecamos, nós pecamos. E ele diz, não foi só eles não, eu também. A Bíblia diz que todos pecaram. Por isso que Deus ouviu essa oração. Continuando, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? Então essa é a oração que ele faz. Ele apresenta o povo de Israel diante do Senhor e fala para o Senhor, Senhor, o Senhor lembra da tua palavra? Se nos desviássemos da tua lei, olha, nós sofreríamos, mas se buscássemos no Senhor, o Senhor se deixaria encontrar e nos resgataria. Ele orou segundo a palavra de Deus e pede agora para que Deus possa ir de encontro, ir de socorro a ele. E Deus fala para ele, vai. E o que ele vai fazer, amados? Ele sendo um copeiro, ele vai se apresentar ao rei Artaxerxes, que era o rei daquela época, que tinha toda a autoridade. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Agora vamos para o capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Você viu que Deus, ele já trabalhou agora, foi no coração do rei. Por que que o rei tem a obrigação de ajudar um copeiro? O que é que nós entendemos com isso? Que Deus pode trabalhar em qualquer coração. Ele pode mudar até o coração do ímpio para ajudar você. Ele pode mudar o coração de qualquer pessoa para te ajudar. E ele mudou o coração daquele rei, e o rei pergunta, olha, o que você quer fazer então? Aí ele vai dizer ao rei, primeiro ele ora ao Senhor, mais uma vez. Você viu que tudo que ele ia fazer, ele orava logo ao Senhor. E o versículo 5, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará
a tua viagem? E quando voltarás? Está vendo, amados? Ele está falando, olha, eu vou dar o que você precisa em dinheiro, ainda vou dar um tempo para você fazer isso aí. Olha como Deus é bom. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Amém? Eu ainda preciso de uma autorização. Eu ainda preciso ainda de mantimentos. Por isso eu preciso de cartas. Então tudo aquilo o rei concede. Em primeiro lugar, porque o Neemias era uma pessoa de confiança, era um servo de Deus. Quando você é um servo de Deus, amados, até mesmo o ímpio, ele observa isso, que você faz as coisas de uma forma correta. E preste bem atenção nisso, que essa mesma história de Neemias, ela se parece muito com a história da igreja. Porque o Senhor Jesus, quando ele ia ser levado aos céus, antes de ser levado aos céus, ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Da mesma forma que esse rei pede para Neemias ir até Jerusalém, da mesma forma eu e você, nós também temos uma missão. As portas estavam derrubadas. O que é que significa isso espiritualmente? A própria raça humana está degenerada. As coisas que a gente vê hoje, o que é que eu tenho que fazer? Eu também, como você, nós somos como Neemias. Nós temos uma missão de reerguer os muros, de orarmos para as pessoas, de orientarmos ela. Então ele, obedecendo aquela palavra, ele volta para Jerusalém. E os primeiros dias que ele passa naquele lugar, ele vai primeiro observar. Vamos ver o que ele faz. Capítulo 2 ainda. Capítulo 2, o versículo 13. Procura aí. Capítulo 2, versículo 13. Ele vai começar a observar. Ele diz assim: e de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro dos reis, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, eram tantos escombros que não dava nem para andar direito. E ele fala, versículo 15: então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Amém? Então primeiro ele vai analisar se realmente aquela notícia que ele recebeu era realidade. Eu já ouvi uma vez alguém trazer um raciocínio que dizia assim: a realidade consegue ser pior do que os nossos piores pesadelos. E você pode ver que quando ele chega em Jerusalém, ele vê assim: olha, está pior do que eu imaginava. Aquilo que me disseram sobre Jerusalém, olha, eu não acreditei, mas agora o que eu estou vendo, olha, está pior do que eu imagino. Ele sabia que ele tinha uma missão ali. E ele chega para aquelas pessoas para chamá-las também para aquela missão. Eram pessoas marginalizadas, esquecidas pela sociedade. É quando, se você vai pregar para alguém que está desabrigado, que está morando debaixo de uma ponte, era da mesma forma. Aquela pessoa é totalmente desanimada. E o que foi que o Elias falou? Olha, nada está perdido. Se você buscar a Deus e estiver comigo, olha, vamos reconstruir a nossa cidade. Amém? E eles buscam, vamos ver aqui, aí no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém,
e não mais estejamos em opróbrio. Amém? Então é o que a palavra de Deus tem para dizer para cada um de nós. Vamos nos animar. Você também que está nos ouvindo pela rádio, olha, vamos deixar de ser opróbrio. Chega de só lamentar, chega de só murmurar. Tem pessoa que só faz reclamar. Você tem que lutar. Foi isso que ele falou para aqueles homens. Olha, vamos lutar. Se você luta, se você entra em batalha espiritual e você busca e você ora, Deus, Ele vai te ajudar. Isso nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos colocar a nossa causa que para muitos, até mesmo para o médico, falou para você, olha, não tem mais jeito. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Foi isso que ele falou para aquelas pessoas. Ah, Neemias, mas olha, está tudo destruído. As portas estão queimadas. Os nossos irmãos foram mortos. Olha, não dá mais. Ele falou, olha, vamos buscar a Deus, que com Deus tudo é possível. Quando você coloca a sua vida, quando você coloca a tua causa diante de Deus, amados, pode ter certeza que para o Senhor nada é impossível. Até mesmo a pessoa que está morta, Ele pode ressuscitar. Amém? Quem crê assim? Se você crê dessa forma, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, você vai colocar a tua causa aqui diante de Deus. E vamos pedir para que Deus traga o socorro, como eles fizeram. Então, aqueles homens se animam para buscar, aqueles homens se animam para o trabalho. No capítulo 6, a Bíblia diz que o impossível aconteceu. Vamos ver aqui. Capítulo 6, versículo 15. Preste bem atenção, diz assim, ó. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Olhem todos para cá. Quando eles começaram a trabalhar e Deus estava junto deles e animando-os, o que aconteceu? Eles terminaram a obra em cercar toda Jerusalém, colocar os muros de volta e colocar as portas. Eles conseguiram fazer isso em 52 dias. Foi um recorde. E veja o que aconteceu. As pessoas que estavam observando tudo aquilo, versículo 16, disseram assim, ó. Capítulo 6, versículo 16, para finalizar. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Diga graças a Deus. Quando você estiver na bênção, vão ter que falar, olha, foi Deus. Não poderia ser, olha, essa pessoa estava destruída, essa pessoa estava no mundo das drogas, essa pessoa estava no mundo da prostituição, estava enferma, estava em coma, olha agora ela, está saudável, uma pessoa agora que fala de uma forma diferente, uma pessoa agora totalmente restaurada, olha, foi Deus. Quando você coloca a tua vida diante do Senhor, e você analisa que realmente você tem dificuldades, que você tem erros sim, mas que você precisa da ajuda de Deus, a obra que Ele vai fazer na minha vida e tua vida, qualquer pessoa vai analisar que foi Deus. Qualquer um, até mesmo o teu inimigo, até mesmo a pessoa da tua casa que fala contra você, que fala contra a igreja, ela vai ter que admitir que o nosso Deus é poderoso e que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Fiquem todos de pé. Fiquem todos de pé. E já venham aqui na frente. Já venham todos aqui na frente. Você também que está na tua casa, fique de joelhos no lugar que você está. E você vai colocar a tua causa agora diante do Senhor. Você vai colocar agora a tua vida diante de Deus. E mesmo que para você, e mesmo que para muitos, a tua causa é impossível, olha, você não vai conseguir, já falaram para você, saiba que é possível sim. Quando você coloca a tua causa diante de Deus, é isso que nós vamos fazer agora. Então se ajoelha onde você está, você que também está aqui na igreja, se ajoelha agora. Agora é você e Deus, você já ouviu a palavra. Coloca agora diante de Deus a tua vida, coloca agora diante de Deus a tua causa, a tua família, e saiba que para o nosso Deus nada é impossível.